Olá, bem-vindos a mais um cafezinho espiritual. Espero que você esteja bem, que esteja na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o único detentor da verdadeira paz, né? Tô aqui hoje tomando um chocolatinho quente, que tá frio. Pega o seu aí, cafezinho ou chocolatinho. A gente está estudando essa semana a revistinha Mulher Cristã, Acrescente a Sua Fé. A gente está falando de fé. E vamos continuar hoje nesse tópico. Então, enroscando, acho que essa parceira. Conta aí pra mim, se tá muito frio na sua cidade, que aqui 14 graus, gente. Apesar de dentro de casa tá quentinho, sai lá fora que se congela. A gente vai ler um artigo de Sean Jones. Gente, é sério, eu acho que ele é assim, vê se vocês conseguem enxergar. Tá bem? Miriam, se a gente assistir, você ajuda aí, ó. Sean Jones. Não sou muito bem inglês. Dai, ajuda aí. E ele fala assim, ó, Uma Noite Muito Fria é o título desse artigo. E está tratando sobre o tema fé. Mas é um artigo bem extenso. Eu acho que é um dos maiores assim, que eu já peguei. Mas, gente, é tão gostoso. Então, a gente vai fazer ele. E tem alguns artigos que às vezes eu bato o olho, a palavra é edificante, mas eu vejo que vai ficar cansativo. Então, eu tô deixando mais para frente, porque vai ter que ficar dividindo. Mas é gostoso. Vamos fazer também mais para frente. E esse aqui eu vou fazer agora. Daí, a gente dividir ele se precisar, tá bom? Começa falando assim, ó. Não existe nada mais fundamental ao sucesso espiritual do que a fé. E eu concordo com isso. Sem fé a gente não faz nada. E mesmo com ter algumas obras, sem fé ela é morta. A fé sem obras é morta e vice-versa, né? E aí lá em Hebreus 11:6 está escrito assim, ó. Todavia, o uso popular do termo fé raramente se assemelha ao significado bíblico. Um trágico, porém fascinante incidente da história militar moderna. Desculpa, gente, ainda vi com nada, né? Nem com quem vou com você. Comigo mesmo. Vamos começar de novo. Todavia, o uso popular do termo fé raramente se assemelha ao significado bíblico. Um trágico, porém fascinante incidente da história militar moderna serve para ilustrar uma das maneiras em que é usada nas escrituras. Em abril de 1943, um bombeador B-24 chamado Lady Bigode realizou sua primeira missão de combate. Gente, tô engasgada. Tem que gravar de novo, acho. Depois eu vou ver. Vai ficar muito ruim, eu gravo de novo. Nossa. Realizou sua primeira missão de combate voando de Benghazi na Líbia, até Nápoles, na Itália. No seu voo de retorno, ele desapareceu com uma tripulação de 9 pessoas sobre o mar Mediterrâneo. A história do avião permaneceu esquecida por 16 anos, até que em 1959, quando o pesquisador britânico que estava trabalhando na Líbia fez uma estonteante descoberta. Encontrou o avião 450 milhas deserto adentro, quase intacto, e para além da sua base em Benghazi. Não havia sinal de tripulação, e seus cantis ainda estavam cheios no avião. A partir de então, as autoridades passaram a tentar decifrar uma das mais trágicas histórias da Segunda Guerra Mundial, da Segunda Grande Guerra Mundial. Aparentemente, por causa de um forte vento, o avião havia atravessado o Mediterrâneo e alcançado Benghazi 2 horas antes do seu horário normal. Quando o avião passou por sua base, as escuras, a sua bússola girou 180 graus. Isso deveria ter indicado à tripulação que o rádio da base encontrava-se imediatamente atrás deles. Os cálculos do navegador mostraram que a sua localização era ainda de 2 horas ao norte sobre o Mediterrâneo. O capitão teve de decidir se confiaria nesses cálculos
ou dependeria da bússola. Ao escolher os cálculos feitos pelo navegador, ele levou a tripulação para uma sepultura no deserto. Naquela noite, em 1943, a tripulação não pôde ver a sua base, mas o instrumento pôde captar um sinal invisível aos olhos humanos. Se houvessem confiado no instrumento, teriam voltado seguros para os seus lares. E o mesmo acontece com a fé religiosa. Os homens não podem diretamente experimentar a verdade sobre as coisas espirituais, e nem tampouco deduzir a verdade a partir de razões humanas. Podemos dizer que Deus não pode ser conhecido exclusivamente por meios empíricos ou racionais. Todavia, o homem pode aceitar certas informações como conhecimento do mundo ao nosso redor e os testemunhos históricos, é verdade, né, gente? Como evidência adequada para concluir racionalmente que Deus é. Este conhecimento, então, passa a servir como guia para futuros conhecimentos. Podemos descobrir que Deus revelou a sua vontade em um livro chamado Bíblia. Esse livro pode, então, servir como guia máximo para as coisas espirituais. Nas Escrituras, vemos que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Está lá em Hebreus 11:1. Essa certeza e convicção são alcançadas quando se ouve a palavra de Deus. Romanos 10:7. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aqui, a palavra seria mais ampla do que simplesmente a Bíblia. Isso incluiria também todo o testemunho que Deus nos deu a seu respeito. A aceitação desse testemunho como evidência adequada para estabelecer uma conclusão como verdadeira é o caminho para a sabedoria, a qual nós chamamos de fé. A fé bíblica inclui, evidentemente, mais do que apenas o conhecimento. O conhecimento por si só é o que faz os demônios tremerem. Tiago 2,19 fala isso, né? Os demônios tremem. A fé bíblica vai além do conhecimento de Deus para tornar-se um reconhecimento de Deus. O cristianismo é mais do que um fato a ser conhecido, é uma decisão a ser tomada. Em última análise, o problema da fé é respondido pelo coração, a vontade do ser humano, assim como pela mente, a razão do ser humano. Todavia, devemos começar aceitando esse conhecimento como fato. Da mesma forma que a tripulação de Lady Bigode, apesar de não podermos ver o caminho para casa com os olhos humanos, nós temos o testemunho de um instrumento que pode nos guiar seguramente, se ao menos aceitarmos. Enquanto não cabe ao homem determinar o seu caminho. Jeremias 10:23. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra, ó Senhor. Está lá em Salmo 119, né? E frequentemente ouvimos a fé definida como aceitar Deus pela sua palavra. Adesivos nos para-choques dos carros afirmam: Deus disse, eu acredito. E isto resolve tudo. Essa afirmação é verdadeira, mas pode nos conduzir ao erro se uma pessoa crê que a fé começa somente com a leitura da Bíblia. Uma pessoa não pode aceitar a Deus pela sua palavra até que conheça pela fé o que é essa palavra de Deus. Por outro lado, a palavra de Deus não pode ser conhecida até que a pessoa acredite pela fé que Deus existe. É necessária a fé, depois o entendimento e a entrega. A genuína fé bíblica é fundada no fato ou evidência adequada, na forma de testemunho, e não na persuasão. A fé bíblica só pode ser realmente entendida depois que conceitos populares errados a respeito da mesma fonte forem apagados. Existem uma série de coisas que não são a fé bíblica. Por exemplo, a Bíblia não é o posto de conhecimento. A fé bíblica não é um salto além da evidência ou prova. Coisas que se confundem, né, com a fé bíblica, mas que são opostos, na verdade, acaba tirando a credibilidade. A fé bíblica não é parceira da dúvida. Esses são subtemas que a gente vai estudar. E a gente continua depois, porque esse estudo é muito gostoso, apesar de eu estar aqui engasgando, a gente explica.
Mas ele é bem longuinho, tem mais 4 páginas. Então, vai aí essa semana buscando meios de acrescentar e crescer a sua fé através da palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Foi como eu disse semana passada. Já li, estudei, já fiz estudos, já dei aulas sobre Lázaro, a ressurreição de Lázaro, né? E incrível, semana passada ela me tocou de uma forma que, meu Deus, como pode? Eu escuto essa passagem, eu vejo pregações e estudos e palestras há mais de 10 anos só na Igreja de Cristo, não estou nem contando quando eu era de denominação. E como essa palavra está falando no meu coração hoje de forma tão diferente, tão profunda, que Deus é maravilhoso, a palavra dele, ela trata tudo, se transforma a cada manhã. A fé precisa disso, a gente, se eu não estivesse lá no sermão, cumprindo o mandamento do Senhor de adorá-lo de segunda-feira, de me entregar, de estar no culto como servo obediente, eu não teria sido tão cheia, tão edificada. Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amanhã a gente continua, gente. Vamos orar. O Pai amado e bendito Senhor, Tu, ó Pai, que nos conhece do avesso, nos criaste cada fio de cabelo, cada molécula, cada célula. O Senhor que nos ama tanto a ponto de vir aqui no nosso meio para nos resgatar, saindo da sua glória, do seu trono, andando no meio de pecadores. Através do Pai, da manifestação do seu amor, conhecemos a Jesus e vimos que é possível, Senhor, te servir. Por mais que o mundo tente provar muitos incrédulos que o Senhor não existe, que a Bíblia foi escrita por homens e que muitas coisas, na opinião deles, não passam de historinha, graças a Ti. Toda vez que cientistas, historiadores, geólogos tentam provar a não existência, só conseguem provar os fatos de forma histórica, de forma científica, de forma biológica, conseguem provar os fatos reais que a Bíblia relata. A vinda de Cristo, os milagres, as pragas do Egito, a arca de Noé foi encontrada. E tudo isso, Senhor, só ajuda-nos a acrescentar ainda mais fé. Porque vemos que tudo que cremos, ó Pai, tem todos esses indícios e provas. O Senhor é maravilhoso. E, ó Pai, que a nossa fé só aumente, para que te servamos cada vez mais e melhor. E mais certos, ó Pai. E mais confiantes. E mais esperançosos da sua vinda para nos buscar. Em nome de Jesus, que o Senhor atue e aumente a fé de cada irmão na fé, de cada cristão, ó Pai, que é perseverante em Ti. Nós te pedimos. Amém. É isso, gente. Até o cafezinho de amanhã. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Um beijão. Tchau, tchau.